Na pauta em podcast, eu sou Danilo Galvão e tenho aqui comigo, nessa edição do programa, Samara Henning, analista de redes sociais do Jornal Estado, né? E o vereador Otávio Tradi, um dos vereadores mais jovens dessa legislatura e alguém que já é um veterano, que está no segundo mandato, para falar sobre o mandato político em tempos de coronavírus, em tempos de revolução digital. Eu acho que é o que a gente pode até classificar esse momento da nossa história. Muito obrigado pela presença, Otávio, muito obrigado pela presença, Samara. Eu queria deixar as palavras aqui para você falar desse seu desafio de 2020, bem um desafio que seria um ano de reeleição, né? Isso mesmo, Danilo. Primeiro agradeço o convite de mais uma vez estar aqui no Jornal Estado. Agradeço a Samara também, para a gente poder falar um pouco e debater um pouco sobre esse tema que mais atual possível, que é as questões digitais em tempos de pandemia. Obviamente que nós sempre tivemos um ar e um olhar especial para as questões digitais, no que tange as redes sociais e a interação com o público, mas depois desses tempos de pandemia, depois dessas situações restritivas que a gente tem visto no mundo inteiro, a gente tem procurado enfatizar cada vez mais essas questões digitais. E a população de Campo Grande, os munícipes, os eleitores, os meus amigos que me acompanham, eles têm dado uma resposta positiva para a interação. E é isso que a gente tem buscado através das redes sociais, interagir com o público sem que o público saia de casa, né? Esteja em casa, esteja conectado no seu computador ou, muitas das vezes, no seu celular. Perfeito, Samara, acho que ele falou a palavra-chave, né? Interação, né? Que muito se pensava quanto a ter uma base na rede social, ou o perfil, ou, no caso, até um aplicativo e tudo mais, esquecendo da interação, né? Monta-se lá uma estrutura toda, tenta se comunicar, mas era uma comunicação vertical para muitos. Eu falo para muitos porque muitas empresas adotaram esse estilo aí por muitos anos, políticos também. Sendo que o principal, o fundamental é a interação, que é uma coisa complicadíssima, porque não basta você criar a interação, você tem que manter ela depois e tentar levar o mais possível aquilo que seria uma relação presencial para a internet, né? Em termos de soluções, em termos de diálogo, de confiança e tudo mais. Eu acho que assim, visto pelo ponto que o Facebook adotou essa parte das lives, foi o que conseguiu aproximar mais a pessoa que está fora dessa situação com quem está ali, seja no poder, seja gerenciando alguma coisa. Porque à medida que a pessoa fala, que a pessoa comunica, quem está recebendo essa comunicação, ela consegue comentar sobre, consegue expor sua ideia, tudo. E fica ali, fica registrado, mesmo depois daquela live acabar, fica registrado aqueles comentários. Então, posteriormente, a pessoa pode ir ali, responder ali, ou ela pode responder numa live futura. Então, essa aproximação em tempos do coronavírus, onde a gente não pode estar no presencial, isso aí foi o essencial. E muitas pessoas conseguiram usar isso ao favor, que foi o caso, por exemplo, da prefeitura fazendo as lives todos os dias. Então, assim, ali as pessoas conseguiram ouvir denúncias ali, sabe, de lojas, denúncias de outros lugares que não estavam respeitando as regras. Ali eu vi apoio. Então, é bom sentir isso, sabe? É bom sentir essa aproximação com o seu eleitor, com as pessoas, porque você vê o quão satisfatório está sendo o seu trabalho. Eu acho que quando satisfaz, você se sente realizado e você consegue desempenhar muito mais do que você faria se você tivesse uma rejeição. É muito legal essa abordagem que a Samara falou, porque envolve, acho que, duas coisas, né, Otávio? Uma é coragem. Tem muito, pro homem público, num momento tão difícil, a política tá tão tensa, ele ir lá, aparecer ao vivo e erguer um debate, começar aquele debate, envolve uma certa coragem, né? Num momento onde muita gente encolhe, você ir para a linha de frente é algo muito audacioso. E outra, além da coragem, é levar as coisas para um debate técnico, né? Onde, num momento que está tudo muito polarizado, você despolarizar e falar assim, vamos informar as pessoas, vamos
trazer as pessoas para um debate inteligente, vamos ouvir as pessoas. Isso não está muito na moda, né? Num momento onde está tudo muito, muito difícil, o diálogo fica complicado, às vezes dentro da mesma família, ou entre amigos e tudo mais, e ali vocês propõem união, né? Convergência. Exatamente. A gente pensou numa maneira não apenas de ter uma página, por exemplo, de Facebook e fazer as postagens por fazer, mas dar continuidade àquele trabalho. A gente tem, nas lives que a gente tem feito, a gente tem tido, como a Samara falou, muitas ideias, muitas críticas, muitos apoios e coisas que acabam a gente mesmo aprendendo. Porque eu procuro e eu tenho a convicção de que o mundo não será o mesmo depois da pandemia. Todas as vertentes da sociedade, de esporte, a cultura, a lazer, a direito, eu como advogado, eu estou analisando diferenças e mudanças substanciais, por exemplo, no direito do consumidor. O que antes eram questões que o consumidor levava como principal, hoje parece que vai ser daqui para frente supérfluo. E a gente tem levado essas discussões para a população de Campo Grande. E eu tenho percebido também, Danilo, Samara, que muitos já não aguentam mais ligar a televisão e escutar falar sobre números, sobre achatar a curva, sobre quantos casos nós temos. Lógico que isso é importante do ponto de vista informativo para o cidadão, mas a pandemia ela está tendo efeitos muito maior do que a própria da saúde. Então nós conversamos na live com advogados do direito do consumidor, do direito trabalhista, falamos sobre as medidas provisórias, falamos sobre a possibilidade do teletrabalho, do home office, que eu tenho a convicção que daqui para frente será uma maneira de você, inclusive, contratar a pessoa para ela ficar trabalhando em casa. Muitas pessoas acabam por ter um rendimento até melhor trabalhando em casa, dependendo da situação. A gente vê também relações de consumo, por exemplo, financiamentos bancários que estão sendo suspensos, contratos que estão sendo prorrogados, tudo em vista desta pandemia. E a gente, se pudéssemos falar de todas as vertentes da sociedade que acabaram por mudar, temos também a questão do esporte, a própria FUNESP se reinventando, fazendo lives de professores com aulas de dança, aulas de condicionamento físico, pelo Instagram, pelo Facebook, e a população de Campo Grande aderindo. Se você for ver o Facebook da FUNESP, você vê lá aulas com mais de 10 mil visualizações. Então, assim, nós temos que estar atento a essas mudanças da sociedade e levar o maior número possível de informação e interação para a população de Campo Grande. E é isso que a gente tem feito nesses dias, a população tem abraçado e vamos dar continuidade. Inclusive, na quarta, nós teremos uma live pela Câmara Municipal, desta vez, na qual nós, inclusive, vamos lançar a cartilha do consumidor em tempos de pandemia. Ou seja, dúvidas sobre mensalidades escolares, dúvidas sobre compras pela internet, dúvidas sobre compras presenciais, porque existem alguns locais que não estão permitindo você experimentar determinado sapato, tênis, roupa, como a maioria dos lugares deveriam fazer, né? Então, assim, é um novo momento que a gente vai tentar passar um pouco para a população de Campo Grande, nessa live de quarta-feira, às 9h30, no Instagram e no Facebook da Câmara Municipal. A relação de consumo em tempos de pandemia, junto com esse lançamento da cartilha de defesa do consumidor.
Bacana, porque tudo que tem acontecido de inovação, principalmente com relação ao seu mandato, que é um mandato que ele já vem por uma sequência, né, do que foi 2013 até 2016, mas que você teve toda a humildade de perceber, olha, vamos dar um upgrade nisso aqui, vamos mudar esse Instagram, vamos mudar o Facebook, vamos trabalhar de uma maneira mais técnica. E aí veio a questão da paleta de cores, que você estava até explicando pra gente fora do ar, a sequência lógica da forma de se comunicar por imagem e tal, e principalmente uma escolha mais técnica da abordagem, porque a live ela meio que exige o erro zero, né? Vocês vão entrar com um debate lá que esse debate tem que manter a atenção das pessoas. A Samara, ela vive hoje no Jornal Estado, a missão de dar um DNA para nossa rede social e viver naquele termômetro, né? Da quantidade de pessoas que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente quer ter, e quando perde isso, tentar retornar dentro do possível. Eu queria que você pudesse falar também, desse a sua opinião como analista, do quanto que é bom, talvez, esse momento da pandemia, de reabrir esse mercado, né? Porque a gente teve no começo dos anos 2000 a descoberta dos assessores, e aí pintou assessor para tudo quanto é lado, empresas investindo nessas figuras, né, para tentar reforçar a imagem, até apostando também em branding, melhorando a marca e tudo mais. Mas depois isso deu uma esfriada, por conta até de questão de mercado e tudo mais. E agora a gente tem uma chance de um outro loop, né, de identidade visual, de interação, e principalmente de utilizar a rede social de uma maneira mais jovem, né, mais apostada em entender as pessoas, ouvir as pessoas e se conectar, né? E se conectar tem um preço, né? A partir do momento que a gente faz uma amizade, um tem que depois manter algum elo com o outro, né? É o que a gente estava conversando antes, né? De entrar ao ar. Que antigamente pensava-se de ter primeiro o seu negócio físico para daí crescer e ir para fora, entrega, tudo mais. Hoje em dia a gente está vendo tudo ao contrário. A gente está vendo primeiro as pessoas começarem com algo mais simples, que não precisa de um espaço físico, somente da atenção da entrega, de todo o detalhe do código de consumidor, tudo isso, para daí começar a expandir e pensar em ir para um espaço físico mesmo. Então, assim, esse tempo de coronavírus é primordial que a pessoa cuide da identidade visual, porque a identidade visual é você, é a sua marca, é tudo o que você quer passar. Então, assim, não adianta eu ter uma coisa ali que eu vou postar uma vez ou outra, não vou ter uma alimentação, não vou ter um cuidado com as pessoas que estão me vendo, que eu não vou conseguir crescer se eu não fizer isso. Então, você tem que cuidar disso tudo, cuidar do seu produto, cuidar das suas postagens, cuidar da sua identidade visual, de tudo isso para você crescer cada vez mais. Porque antigamente a gente tinha o de boca em boca, hoje a gente tem o de compartilha em compartilha. Então, o essencial é isso, é o cuidado para o que a pessoa está vendo. Se você vê uma coisa bonita, você vai querer comprar, você vai querer levar. Então, o cuidado é esse. Cuide da sua marca, cuide das suas redes. Porque isso é o que vai fazer você crescer agora nesse tempo de coronavírus, onde não tem esse presencial mais como era antes. Então, tem várias lojas que estão fazendo isso de entrar um por vez, sabe? E no online não tem isso. Eu posso falar com 5, 6 pessoas ao mesmo tempo. Num clique só. Então, se eu for comprar de uma loja fora, vou levar 7 dias, 10, 20, às vezes, para chegar meu produto. Então, vamos focar no empreendedor local, sabe? Naquele que está ali, tá tentando ficar aberto. E focar nisso, porque às vezes em 48 horas você tem seu produto em casa, o mesmo que você ia levar 20 para receber de fora. E fazer também, Samara, tudo com muito carinho, né? Tudo que a gente faz com vontade, com carinho, sai melhor, sai bem feito. As lives nossas, elas são organizadas. Eu procuro estudar o tema antes, eu procuro conversar com um convidado antes de falar sobre alguma coisa, e até mesmo se preparando sempre para repercutir isso no mundo da política, né? Porque apesar
das sessões elas estarem regimentalmente reduzidas, Danilo, nós não paramos. A sessão ela está acontecendo desde do início da pandemia até a gente retomar o regimento comum. E eu acho que isso foi uma decisão acertada do nosso legislativo. Nós reduzimos, colocamos as pessoas do grupo de risco para fazer o home office, e aquelas que estão mais em condições para poder realizar o trabalho presencial estão indo na Câmara, como eu, como alguns assessores meus que estão fora do grupo de risco. Inclusive, alguns vereadores pediram afastamento, mas já estão de volta à ativa na Câmara Municipal, votação de projeto, inclusive as lives feitas pela Câmara. Foi criada uma comissão também dedicada exclusivamente à questão do coronavírus, e a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido, tanto do ponto de vista do colegiado, quanto do ponto de vista individual, isso eu digo por mim, né? Então, e a gente está procurando selecionar os temas das lives com aquilo que as pessoas nos pedem, né? Falamos como eu disse agora há pouco, falamos sobre o direito do consumidor, falamos sobre matrícula em escolares, né? Muitas dúvidas mandam para a gente pelo Facebook. O que eu faço, vereador Otávio Tradi? Eu saio do pé, eu tiro o meu filho, porque eu não sei quando que vai voltar, eu estou pagando, mas não estou tendo um retorno. Então, assim, a gente procura sugestionar. Lógico que situações como essa não é uma ciência exata, né? Depende muito de cada um e de qual é as condições financeiras de cada pessoa nesse momento. A gente sabe que isso mexeu com todo mundo. Eu sou advogado, tenho meu escritório constituído, a gente está tendo uma dificuldade muito grande lá também, inclusive de recepcionar os clientes, e estamos tentando, de uma outra maneira, se reinventar também. Até porque, mesmo sendo vereador, mesmo tendo mandato, tudo, você também deve ter medo dessa doença, né? Porque é uma doença que fatalmente mata uma parcela, seja uma parcela de 1%, 2% e tudo mais, mas outra parte que não morre fica numa situação difícil em um hospital, e aí vai naquela situação de ficar dias internados, mas ninguém quer ficar nesse ponto, né? E não se sabe, claro que alguns que não são do grupo de risco ficam mais longe dessa possibilidade, mas é algo que, pelo que tem mostrado em matérias, tem pessoas que têm, jovens e tudo mais, que tiveram e que não ficaram aqui para contar depois, né? Tudo que é muito novo, ainda mais quando se fala de saúde pública, ou de saúde de uma maneira geral, assusta, né? E uma doença nova como essa, que ninguém sabe sobre a vacina, ninguém sabe o tratamento, ninguém tem... na verdade, não tem tratamento, é como se fosse uma gripe, você tem que melhorar, o seu próprio corpo é o tratamento, né? Então, a gente tem entendido muito bem sobre a seriedade dessa pandemia e as vertentes que ela vai trazer à nossa sociedade de uma maneira geral. Obrigado aí pela presença, Otávio. A gente fica muito feliz de ter encontrado um tempo para poder vir aqui falar para a gente dessa questão. A gente tem acompanhado as lives da Câmara e reforçamos aí eu acho que o tema é muito oportuno dessa quarta-feira. Obrigado aí pela vinda também, Samara, por falar dessa questão da importância do marketing, do marketing ter um nexo, do marketing ter um sentido e um trabalho profissional por trás, para que essa interação aconteça e para que as coisas possam fluir da melhor maneira e trazer retorno e trabalhar público, né? Principalmente, eu acho que o desafio das empresas vai ser muito grande de trabalhar público e, no caso da política, além de levar essa comunicação para as pessoas aproximar, o desafio de combater a desigualdade social, né? Que tende a ficar muito grande com essa crise aí agravada. Eu acho que quem puder ter a sensibilidade, está fazendo alguma coisa para ajudar o próximo, tem que buscar isso, porque são momentos onde às vezes se a gente reclamar, é só olhar para o lado que tem às vezes alguém sofrendo mais, né? Passa a palavra aqui para a Samara se despedir e depois, Otávio, se você quiser deixar suas considerações finais. Obrigada, Danilo, pelo convite. Obrigada, Otávio, por vir aí hoje conversar com a gente. Esse bate-papo muito bom. E, mais uma vez, reforçar para assistir as lives da Câmara, que acho que é uma aproximação e faz com que o público se sinta participando disso.
e mostra que ninguém está parado, está todo mundo fazendo alguma coisa. É isso aí, Samara. Primeiro eu agradeço, né, ao Danilo, que é um cara que eu já conheço. Assim como eu me identifico muito com ele, assim como ele fala que eu sou o cara jovem na política, ele é um cara jovem também que está despontando aí. E a gente já não está tão jovem assim, né, Danilo? Porque a idade chega para todo mundo. Então, no meu primeiro mandato, eu era o vereador mais jovem. Agora já não sou mais. Então, a gente vai aprendendo com a vida e, com certeza, essa pandemia, mesmo diante de todos os estragos que vai fazer, ela vai fazer com que a humanidade aprenda muito, não só no dia a dia, mas principalmente com valores, né? Valores sentimentais, valores do ser humano, e eu tenho certeza que nesse ponto de vista, inclusive na questão da solidariedade, que a gente tem visto muito no mundo inteiro, pode ser um ponto positivo, se é que há algo de positivo no meio disso tudo. Agradeço ao Jornal Estado por sempre estar me convidando aqui para estar emitindo a minha opinião e o meu posicionamento. E faço um convite a todos, que nessa quarta-feira, dia 13 de maio, às 9h30 da manhã, a gente possa estar falando um pouco sobre a relação de consumo em tempos de pandemia. Nós vamos falar sobre o auxílio emergencial, nós vamos falar sobre matrículas escolares, se você tem que continuar pagando, se você não tem. Nós vamos falar sobre compra pela internet, nós vamos falar sobre compras de shows e eventos que você já tinha comprado, teatro, e não vão poder ser realizados nesse período. Por exemplo, eu comprei um show no dia tal. O que eu faço? Assiste a nossa live que nós vamos estar lá para poder estar tirando todas as dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, ficamos por aqui. Mais um Na Pauta em podcast. A gente pede para que você acompanhe o nosso conteúdo no www.oestadoonline.com.br. Até a próxima.